Você está ouvindo o podcast da Igreja Cristã Evangélica do Jardim América, uma igreja centrada na palavra que vive para a glória de Deus, engrandece o Cristo crucificado e caminha pelo Espírito. Seja bem-vindo! Diz assim a palavra de Deus ao mestre de canto, segundo a melodia, a morte para o filho, Salmo de Davi. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e exultarei. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Pois, ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem da tua presença. Porque defendes o meu direito, é minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Tu repreendes as nações, destróis o ímpio e para todos sempre lhes apagas o nome. Quanto aos inimigos, estão consumidos. Suas ruínas são perpétuas, arrasaste as suas cidades, até a memória deles pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, julgará os povos com retidão, o Senhor também. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de angústia. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantem louvores ao Senhor que habita em Sião, proclamem entre os povos o que ele tem feito, pois aquele que requer o sangue, lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Compadece-te de mim, Senhor. Vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam, tu que me levantas das portas da morte, para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me alegre na tua salvação. As nações se afundaram na cova que fizeram, no laço que esconderam ficou preso o seu pé. O Senhor se dá a conhecer, pelo juízo que executa, os ímpios ficam enredados nas obras de suas próprias mãos, no inferno serão lançados os perversos. Todas as nações que se esquecem de Deus, pois o necessitado não será esquecido para sempre, e a esperança dos aflitos não será frustrada perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não deixes que os mortais prevaleçam. Sejam as nações julgadas na sua presença. Infunde-lhes o medo, Senhor. Saibam as nações que não passam de simples mortais. Que o Senhor possa nos falar através de sua palavra. Meus irmãos, com certeza, o passado exerce algum tipo de influência sobre a nossa vida, não é verdade? Visitamos o nosso passado por vários motivos. No luto, buscamos relembrar momentos felizes com aquele que partiu sem avisar, porque sempre será cedo demais para nos despedirmos de quem amamos. Quando estamos insatisfeitos, eu acho que esse exemplo é o mais corriqueiro no nosso dia a dia. Usamos a memória de forma fantasiosa, como se naquela época turbulenta, dentro daquele relacionamento ou emprego abusivo, fôssemos mais felizes do que somos agora em Cristo Jesus. Não somos diferentes do povo hebreu, que na caminhada pelo deserto rumo à terra prometida, chorava de saudades das cebolas do Egito.
a ponto de afrontarem o Senhor. Em Números capítulo 11, do verso 4 ao verso 6, a Escritura nos diz assim: também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este maná. A memória pode ser usada de forma pecaminosamente fantasiosa. O povo de Israel olha para o passado e diz que eles comiam de graça no Egito, na casa da escravidão. Olha que loucura, meus irmãos. Eles dizem que a alma deles agora está seca. Olhar para o passado de forma pecaminosa nos faz chamar de liberdade aquilo que é escravidão, e de escravidão aquilo que é liberdade. Existem duas maneiras de olharmos para o nosso passado: a correta e a pecaminosa. Hoje aprenderemos a colocar o nosso passado no devido lugar. Neste salmo, Davi nos ensinará a olhar para trás através das maravilhas que Deus realizou. A obra redentiva de Deus, junto com os seus decretos, feitos e sinais, são para nós a base da nossa alegria, esperança, justiça, consolo, salvação e provisão. É tempo de olhar para o nosso passado através da cruz de Cristo. Essa é a proposta deste salmo. Os feitos de Deus nos foram dados para renovar nossa mente ao olharmos para o passado. Talvez você nunca pensou no passado desta maneira. Ah, pastor, será que aquela lembrança, ela pode me fazer mal? Depende da forma como olhamos, como visitamos as nossas lembranças. Elas podem nos levar a uma fantasia pecaminosa, um saudosismo que nunca de verdade existiu. Os primeiros versículos, o versículo de número 1 e 2, Davi nos apresenta os feitos de Deus como adoração. E essa adoração deve nos conduzir a duas coisas: um testemunho alegre no Senhor e um louvor ao Deus Todo-Poderoso. Ele diz assim, no versículo 1 do nosso salmo: louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Com todo o ser, com toda a existência de Davi, Davi começa o salmo de número 9, fazendo um voto ao Senhor: o meu louvor a ti é de todo o coração, com toda a minha existência, com todo o meu ser. Contarei as tuas maravilhas, alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. O voto de Davi tem como propósito uma alegria que está apenas no nome de Deus. Os salmos, de modo geral, são feitos para alimentar a nossa memória com as maravilhas de Deus. O registro lírico dos feitos do Senhor mostra como Deus quer que a nossa mentalidade seja formada. A nossa memória deve ser preenchida com as maravilhas, os decretos e os sinais de Deus. Estes registros históricos foram nos dados para o nosso bem e perseverança.
De forma maravilhosa, Deus registrou seus feitos no tempo e no espaço para que os seus grandes atos fortificassem nossa fé e fundamentassem a nossa alegria. Você já pensou que a Escritura foi preservada para a nossa alegria? Para a nossa exultação? Ou para você a Bíblia é um livro comum? Um livro que conta sobre feitos passados que não exercem influência nenhuma sobre nós agora. Os atributos de Deus são revelados no tempo e no espaço, para o nosso bem, para a nossa alegria e perseverança. Como adoramos e por que adoramos ao Senhor, mostra-se o impacto da redenção de Deus sobre nossas vidas é perpétuo ou passageiro. Davi, em meio à aflição, faz um voto ao Senhor. Qual é o voto que nós fazemos em meio às nossas dores e aflições? Davi diz que louvará ao Senhor de todo o coração e que contará. Aqui a palavra contará tem dois aspectos: o sentido de contar quantos feitos o Senhor fez por Davi e também o sentido de proclamar a outros as maravilhas de Deus. Davi olha tanto para o passado como o presente através das maravilhas que Deus realizou. E ele diz que este Deus e neste Deus existe alegria suficiente para nos retirar da tribulação para a exultação. De forma maravilhosa, Deus registrou seus feitos para o nosso bem, para o nosso bem. Este salmo, como o salmo de número 10, formam um acróstico. O acróstico é um poema do Antigo Testamento, no qual suas sucessivas unidades escritas iniciam-se com as letras do alfabeto hebraico. É um recurso usado para memorização oral. Aqui vemos a importância de se gravar as Escrituras no coração, na memória. Deus nos deu a sua Escritura como suficiente. Ela tem tudo de que necessitamos para compreender as pessoas e seus problemas e ajudá-las a resolver esses problemas. Não existe qualquer situação na qual nós, como homens e mulheres de Deus, possamos estar. Não há exigência que surja para as quais a Escritura, como depósito da múltipla sabedoria de Deus, não seja adequada e suficiente. Não existe. Olha como Davi nos demonstra isso. Nos versículos 1 e 2, Davi nos mostra que o verdadeiro louvor, que envolve todo o nosso ser, realizado em verdade e espírito, vem de um coração que conhece as maravilhas de Deus e o Deus que realiza as maravilhas. Meus irmãos, todas as histórias que nos foram entregues no Antigo Testamento demonstram os atributos de quem Deus é, todo-poderoso, que transforma uma pequena nação tribal, que antes de se tornar o povo de Israel, era escravo no Egito, em o seu povo. Não é assim conosco também? Quem nós éramos antes que esse Cristo maravilhoso se aproximasse de nós e nos tornasse filhos de Deus por meio do Evangelho, por meio da cruz? Nós não éramos nada. No versículo 1, o salmista, como um adorador,
é testemunha das maravilhas que Deus realizou. Olha o que Davi diz sobre as obras de Deus no passado. Ele diz que contará todas as tuas maravilhas. Davi está espantado diante do testemunho que Deus entregou a ele. É assim conosco? Nós nos espantamos, nós nos alegramos diante do testemunho que o Senhor registrou neste livro e preservou? Ou não? Ou somos acometidos das aflições e conduzidos ao desespero? No versículo 2, o salmista tem a sua alegria. E aqui a palavra alegria é uma completude. Davi está dizendo que no Senhor ele é completo, saciado. Ele tem sua alegria e exultação vinculada ao nome de Deus. Conhecer Deus pelo nome significa louvor e contentamento. Eu adoro aquele que me completa. É nele que temos todas as nossas necessidades satisfeitas. Ele é o nosso socorro, bem presente na tribulação, deste viver como ovelhas entregues ao matadouro. Um filho de Deus, mesmo que seja um homem de dores, encontrará na glória do seu Senhor 1000 motivos para o louvar a cada manhã. Porque ele conhece o seu Senhor. Mas o amanhã só será cheio de esperança se conhecermos que Deus é para nós uma fonte de misericórdia inesgotável. Inesgotável. Não importa se o seu dia é mau, as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, a ponto de nos consolar de qualquer dor. Mas parece que não cremos nisso. Davi olha para o seu passado de forma... Davi não olha para o seu passado de forma fantasiosamente pecaminosa. Ele busca na memória as lembranças dos feitos maravilhosos que Deus realizou para se tornar sua testemunha. Davi não lembra ou ele não se volta para o tempo em que ele se tornou um adúltero ou um assassino. Não, ele se volta para as maravilhas de Deus. Por vezes, no dia mau, nos voltamos para os nossos pecados e passamos a adorá-los, como se eles fossem Deus, ou como se houvesse alguma coisa que seria capaz de nos afastar de Deus. Em Romanos capítulo 8 diz que nada pode nos afastar do amor do Senhor, porque os nossos pecados já foram pagos na cruz. Aquilo que nos afastava de Deus eram os nossos pecados, e esses pecados foram cobertos pelo sangue de Cristo. Então não há nada existente, não há a morte, não há alegria, não há tristeza que pode nos afastar do Senhor. É isso que Davi exerce aqui. Ele usa a sua memória para se lembrar dos grandes feitos de Deus. Davi se propõe a realizar duas coisas: cantar ao Senhor e contar sobre o Senhor. Olhar para os feitos de Deus nos impulsiona ao evangelismo e adoração. Não pregamos o evangelho porque olhamos para os nossos pecados, olhamos para as nossas fraquezas, perdemos nossos dias olhando para nós, e esse desespero de saber que ainda o pecado habita em nós, não nos impulsiona a nada a não ser tristeza,
ansiedade, medo, depressão. Mas quando olhamos para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, aí sim, somos impulsionados à adoração e ao evangelismo. O pacto que Davi faz diante de Deus é: Senhor, eu só posso te adorar, eu só posso cantar e contar sobre os seus grandes feitos. Qual é o pacto que você tem feito? O que você tem realizado todos os dias? O que você tem contado? A quem você tem contado sobre o Senhor? Olhar para o passado através das maravilhas de Deus, que revelam o seu altíssimo nome, nos torna testemunhas eficazes das suas obras e cheios de alegria. Alegria! Não é isso que buscamos em outras coisas? Este tipo de alegria não nos pode ser retirada por nenhum tipo de aflição, breve e momentânea, porque ela nos completa perfeitamente. Ao olharmos para o passado, através dos feitos do Senhor, encontramos nele tudo aquilo de que precisamos. Como você tem lidado com o seu passado? Este salmo acróstico que nos chama a decorar os feitos do Senhor, o nome do Senhor, as realizações do Senhor, nos faz essa pergunta: como você tem lidado com o seu passado? De maneira fantasiosa, triste, pecaminosa, ou pela cruz de Cristo, que torna novas todas as coisas, que ressignifica a nossa dor. Como você tem olhado para o seu passado? Davi olha para a grandeza de Deus. Dos versos 3 até o verso de número 10, Davi continua falando dos feitos de Deus, e que esses feitos nos lembram do julgamento do mundo e da salvação do justo. Versículo de número 3 nos diz assim: Pois ao retrocederem os seus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença. Porque sustentas o meu direito e a minha causa, no trono te assentas e julgas retamente. Repreendes as nações, destróis o ímpio, e para todo sempre lhes apagas o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados. Suas ruínas são perpétuas. Arrasaste as suas cidades, até a sua memória pereceu, mas o Senhor permanece. Olha o contraste que Davi faz aqui. Os ímpios desaparecem, não tem prosperidade, não tem posteridade, mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Versículo 8, Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação, um refúgio eficaz, um refúgio em meio à dor. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. A memória leva o salmista para além de proclamar e declarar os feitos de Deus. Leva o salmista para além da adoração. Olhar para as obras de Deus como base da nossa esperança
traz a certeza de que a justiça será realizada, pois os nossos inimigos não prevalecerão contra o Senhor. Por 2 motivos. Primeiro, Deus sustenta a causa do salmista. A palavra sustentas significa que Deus faz justiça, mesmo em um ambiente de injustiça. As mãos do Senhor fabricam um julgamento justo. A retidão do nosso Deus sempre se manifestará, mesmo que todo mundo se torne injusto e que não haja um justo sequer, as mãos do Senhor fabricarão justiça. O segundo motivo é a repreensão das nações. Os inimigos não prevalecerão, porque a sentença de morte será executada pelo reto juiz, o juiz que não pode ser comprado, o juiz que não pode ser manipulado. Depois de sustentar a causa do salmista, Deus aplicará a pena de morte contra o ímpio, que aqui representa o homem perverso, o homem mau. A causa injusta não prevalecerá, e a descendência dos homens maus será apagada da face da terra. Você se lembra do nome de algum daqueles que pereceram no dilúvio? Não tem registro. Eles não prevaleceram contra o juízo de Deus. Assim como as cidades dos homens malignos que caíram diante de Deus no dilúvio, também acontecerá com esta geração perversa. A memória do dilúvio serve como uma lembrança de que o Deus que julgou aquele mundo primitivo, através das águas do dilúvio, também julgará o nosso mundo através do fogo. Não se turbe o vosso coração. Não busque vingança. Não encha o seu coração de amargura, pois o nosso Deus julgará todas as coisas. Por que perdemos os nossos dias imaginando coisas vãs e vinganças e maldades contra os homens maus? Se é o nosso Deus que vingará a nossa causa. Ele sustenta e Ele vinga. Sabe o que isso significa? A duração da ruína daquele que faz o mal durará para sempre. Nenhum governante, por mais poderoso que seja, conseguirá permanecer de pé, porque todo caminho fora de Cristo é um caminho em direção à ruína. A imagem das cidades arrasadas e a falta de descendência mostram que não existe vida fora da graça de Deus. É só ilusão. As cidades fortificadas significavam proteção, e a descendência significa herança, prosperidade. Fora da aliança com Deus, feita pelo sangue de Cristo, não existe lar e herança, não existe casa, não existe habitação, não existe moradia segura, e nem herança, posteridade, prosperidade, paz, não existe. Não existe remanescente. O que existe fora de Deus é juízo e ruína, morte e dor. Os feitos de Deus nos lembram de que a justiça do Senhor não falhará. O que podemos concluir com essa verdade? Satisfação e evangelismo. Deus saciará a nossa sede por justiça.
Não se entregue à vingança, à amargura, ao medo. Pelo contrário, diante da injustiça, pregue o Evangelho. O problema do mundo não é a educação, não é a falta de dinheiro ou de alimentos. O problema do mundo é o pecado. E a resolução para esse problema é o Evangelho de Cristo Jesus. Porque a cruz de Cristo é a maior das maravilhas de Deus. Se você tem que olhar para o seu passado, olhe para o seu passado através da cruz de Cristo Jesus. Ela é o motivo da nossa alegria. Ela é o motivo de encararmos o injusto com misericórdia e evangelismo. Porque foi assim que Ele nos encarou. Porque Ele nos amou quando nós ainda éramos inimigos de Deus, filhos da ira por natureza. Ele teve paciência para conosco. E Ele ainda tem paciência para conosco. Ele é longânimo. Os feitos de Deus também realçam a sua misericórdia como fundamento da libertação do seu povo. Fomos libertos não por causa da nossa justiça ou por causa de qualquer obra que possamos realizar. Fomos libertos por causa da misericórdia de Deus, que olha para o miserável com amor. Aquele que administra os povos com retidão também é o refúgio para o oprimido nas horas de angústia. Deus é para nós um refúgio eficaz. Ele se faz refúgio para aqueles que o buscam. É nele que encontramos amparo. Amparo significa duas coisas: provisão e proteção. Duas coisas que, de modo geral, ou duas palavras que, de modo geral, representam tudo o que a gente precisa: proteção contra os nossos inimigos e provisão para a manutenção da nossa vida. Deus, para nós, é amparo. Em Cristo, meus irmãos, estamos providos pelo pão que desceu do céu e protegidos pelo leão da tribo de Judá. Assim como Deus libertou o povo hebreu do Egito, a terra da escravidão, em breve Ele também nos libertará deste corpo de angústia e morte. Mas enquanto habitarmos neste corpo de fraquezas, Deus também é o nosso refúgio presente. As promessas de Deus não são promessas apenas futuras. No futuro nós temos a consumação das promessas. Hoje nós já somos novas criaturas em Cristo Jesus, que experimentam o reino de Deus que habita em nós, através do Santo Espírito, e provam do céu todos os dias. Por quê? Porque as dores deste mundo não nos consomem. Podemos sofrer, podemos nos entristecer, mas essa tristeza, para nós, por causa de Cristo, não é para a morte. Mas para aqueles que estão fora de Cristo, talvez seja para a morte, porque eles não têm esperança, alegria, consolo. Mas nós temos. Mas ao olharmos para o versículo de número 10, Davi diz que este Deus é um consolo presente para os que confiam, os que conhecem e os que buscam Ele. O nosso problema é a incredulidade. Não temos fé suficiente para, no tempo da aflição, buscar ao Senhor, confiar no Senhor.
e conhecer o Senhor. No tempo da aflição, o nosso coração pecaminoso nos leva para longe de Deus e usamos a memória de forma pecaminosa. E a aflição e a nossa memória nos conduzem ao desespero. Davi, no versículo 10, coloca diante de nós uma postura, coloca diante de nós um conselho. Deus é para nós refúgio. Deus é para nós amparo. Deus é para nós morada, porque nós somos os oprimidos. Deus nos deu a boa notícia do Evangelho como resposta para as aflições do nosso coração. A depressão, a tristeza, a opressão, o luto são experiências comuns neste mundo caído. Mas o Senhor nos prometeu que não desamparará ninguém que o buscar. Trazer à nossa memória os feitos de Deus no tempo da angústia é experimentar que Deus continua fiel, misericordioso e bom. Olhar para as maravilhas de Deus como consolo presente é ser revestido da eficácia da salvação. Isto é viver debaixo do reino dos céus. Isto é viver debaixo do reino de Deus. Quando olhamos para o dilúvio, nos lembramos da realidade e eficácia do juízo de Deus. Quando olhamos para Noé, Deus nos lembra da necessidade de anunciarmos o Evangelho como pregadores da justiça. O Egito é para nós lembrança de que Deus nos livrará deste corpo de angústia e morte, sendo já no tempo presente o Evangelho de Cristo Jesus o amparo necessário para não sermos consumidos pela opressão e angústia. Busque ao Senhor na tua angústia, porque Ele com certeza não te desamparará. Busque ao Senhor contra a tua vontade, contra os teus pensamentos, contra as tuas memórias. Busque ao Senhor e você encontrará refúgio e alegria. Nos versículos 11 a 20, os feitos de Deus nos ensinam sobre a necessidade da oração por justiça. Versículo 11 diz assim: cantai louvores. Se no versículo 1 Davi faz um voto solitário, aqui ele conclama toda a congregação dos santos a cantar ao Senhor. Note, ele diz: cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Proclamai entre os povos os teus feitos, pois aquele que requer o sangue lembra-se deles, e não se esquece do clamor dos aflitos. Compadece-te de mim, Senhor. Vê, a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que às portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije na tua salvação. Afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam. Prendeu-se-lhes
o pé. Faz-se conhecido, ó Senhor, pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal. Sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes, Senhor, o medo. Saibam as nações que não passam de mortais. A oração guiada pela instrução dos feitos de Deus nos leva a 3 movimentos contínuos: adorar, pregar e orar. Se nós não estamos adorando, pregando e orando, é porque a nossa memória já foi infectada por outras coisas, por outros deuses, por outros ídolos, por outras demandas. O céu já não é urgência para nós. Aqueles que estão indo para o inferno já não são amados por nós. Nós trocamos a nossa missão por outra coisa. Trocamos a grande comissão pela grande omissão. Trocamos o evangelho por algo sem valor. É por isso que não oramos, que não adoramos e que não pregamos. É por isso que você tem medo de falar do evangelho. E provavelmente, e infelizmente, talvez nós iremos para o céu sem levar ninguém conosco. No versículo 11, Davi mais uma vez nos mostra que o lembrar das maravilhas de Deus não pode ser uma ação estéril ou pecaminosa. Orar sobre aquele que habita no monte da salvação deve produzir 2 frutos contínuos: louvor e pregação. Por isso Davi repete de forma comunitária o versículo 1. Agora a adoração é dita na forma de um convite real para que a congregação dos santos assuma o voto de adorar e proclamar. Se no versículo 1 Davi diz assim: eu te louvarei de todo o meu coração e contarei todas as tuas maravilhas, agora no versículo de número 11, Davi está contando à congregação os feitos de Deus e conclamando o povo de Deus a fazer o mesmo, porque ele diz: cantem louvores ao Senhor, que habita em Sião, proclamem entre os povos o que Ele tem feito, diante da memória de quem Deus é, dos feitos miraculosos, grandiosos de Deus. Davi não pode se calar. Ele é como um profeta que não pode fechar a sua boca, pois arde no seu coração o desejo de que os povos e todos os povos adorem ao Senhor. Será que arde em nosso coração este mesmo desejo? Ou o nosso coração já foi consumido por outras coisas, por outras demandas? Vivemos pela agenda do reino dos céus, que nos ordena é uma ordem real. O versículo de número 11 é o imperativo. O rei agora se posiciona diante do povo de Deus e diz: cantem e contem, porque Ele é digno da nossa adoração e do nosso testemunho. Será que estamos negligenciando a ordem de Deus?
Nós, como cristãos, precisamos assumir este voto de oração, adoração e evangelização. Você tem cantado a Deus? Qual será a próxima música que você cantará ao Senhor amanhã? Ou quando você sair do culto? Qual será a próxima pessoa que você evangelizará e discipulará? Qual será? Quem Deus te trouxe em mente neste momento? Seus filhos? O seu cônjuge? O seu pai? Os seus amigos? Meus irmãos, temos tratado a proclamação dos feitos do Senhor sem zelo algum. As igrejas estão vazias porque o corpo de Cristo se recusa a pregar o Evangelho. Doze homens transtornaram o mundo da época e nós não conseguimos falar sobre o amado da nossa alma. Existe algo errado. Em nosso coração. A oração bíblica também possui um aspecto de protesto, que clama por justiça. Neste caso, o salmista coloca como fundação da sua adoração de protesto, tanto o sangue de Abel, que clamou a Deus por justiça, como também o sangue de Cristo, que foi derramado para perdão de nossos pecados e satisfação da justiça de Deus e nossa, desde antes da fundação do mundo. No versículo de número 13, Davi muda o tom. Ele diz: compadece-te de mim, Senhor. E a base agora de toda a sua petição e protesto é o versículo de número 12, pois ele diz assim: que Deus requer o sangue e lembra-se dos oprimidos e do clamor deles. Deus é aquele que não se esquece do clamor dos aflitos, e neste caso, os aflitos que foram mortos por causa do seu nome. Davi aqui assume o papel do oprimido, que pede pela salvação e profetiza sobre a justiça. Se você notar, na oração de protesto de Davi, tem tanto elementos do passado, como do presente e como do futuro. Davi agora se porta como um profeta, que ao trazer à memória aquilo que lhe dá esperança, profetiza sobre o julgamento das nações. O nosso Deus é aquele que não esquece nenhum dos clamores dos seus pequeninos. O sangue da jovem Nathani Alves, de 20 anos, que foi sequestrada e morta após sair da igreja no último domingo, será vingada pelo Senhor dos Exércitos. No inferno serão lançados todos os perversos e todas as nações que se esquecem de Deus. Versículo 5. O nosso Deus é misericordioso e justo. O Deus que se compadece de nossas dores também é o Deus que, sem misericórdia alguma, julgará o homem maligno, julgará o assassino que não se arrepender de seus pecados. Pois o necessitado
não será esquecido para sempre. A imagem das almas daqueles que foram mortos por causa do Evangelho, em Apocalipse, capítulo 6, versículo 10, clamando por justiça, diz: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Até quando? Realça a importância da oração como um pedido de justiça, um protesto contra o mal que expressa a sede que o bem-aventurado tem pelo estabelecimento pleno da justiça de Deus. Em sua oração, Davi profetiza a verdade de que o Senhor nos levantará naquele santo dia das portas da morte, para o adorarmos às portas de Sião. A morte não mais habitará conosco. O nosso corpo será glorificado e cantaremos ao Senhor dos Exércitos o hino do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Essa será a nossa canção. E seremos testemunhas oculares e também juízes do juízo do Cordeiro sobre as nações que se esqueceram de Deus. Elas serão lançadas à ruína do inferno e afundarão nas covas que cavaram. O juízo do Senhor será executado, a descendência de Caim será extinta e a descendência de Cristo prevalecerá. Pois pela justiça do Senhor se fará conhecido o seu nome, e os ímpios serão lançados e laçados pela santa ira de Deus, para que a esperança do aflito, a nossa esperança, não seja frustrada perpetuamente. A esperança das famílias em luto não seja frustrada. O Senhor se levantará com ira justa. Neste dia, os que têm sede por justiça serão plenamente saciados, não por causa da vingança, mas por causa do Cordeiro de Deus. Nele nós temos o sim e o amém. Davi nos ensina sobre a necessidade da oração como um clamor por justiça que caminha entre a salvação e o juízo, e é saciada pelo Cordeiro. Precisamos orar, como no versículo 11, para que todas as nações venham a cantar a salvação, ao mesmo tempo que oramos, para que Deus julgue o ímpio. Que a lembrança do juízo que Deus derramou sobre o Egito, e da grande salvação que Deus executou na vida do povo hebreu, nos conduz a uma vida de oração, onde clamamos pela conversão do homem mau e pelo julgamento do mundo. Porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre nós. Oséias capítulo 10, versículo 12. Eu quero concluir, meus irmãos, dizendo o seguinte: podemos ver claramente a importância que Deus dá para o uso correto da nossa memória. Não permita que sua mente vague pecaminosamente entre o passado ou pelo passado. Redimir o uso da mente ao olhar para o passado nos liberta de várias prisões no presente, vários tormentos, que você, ao olhar para trás, enxergue somente as maravilhas de Deus expostas na cruz de Cristo. Trazer os grandiosos feitos de Deus à nossa memória é como um porta-retrato que nos tira da angústia
e opressão para a liberdade das promessas contidas no Evangelho. Neste porta-retrato encontramos, preste atenção, a adoração como consolo, o testemunho como missão, a alegria como verdade em nós, a justiça saciada e o contentamento como realidade do reino de Deus sobre o seu povo e juízo como verdade. A salvação é uma dádiva que nos leva à oração e à comunhão. E oração e comunhão demanda evangelismo. Por fim, os feitos de Deus nos foram dados para renovar nossa mente. Lembra Romanos capítulo 12, o nosso culto racional? Um culto que é feito de forma racional e é feito pela renovação da nossa mente? Então, olhe para o passado por meio de Cristo Jesus, porque a cruz é a única obra, a única, que nos pode dar esperança de dias melhores. Os feitos de Deus nos lembram de suas promessas, e suas promessas para nós são consolos presentes. Vamos orar mais uma vez? Pai, nos consola porque somos oprimidos, nos consola porque somos refugiados que necessitam de Ti como refúgio. Perdoa os nossos pecados e confronta a nossa incredulidade para que vivamos de modo digno do Evangelho, em adoração e evangelismo. Que a nossa oração seja em favor do necessitado, em clamor para com o perdido e em justiça, para que a justiça do Senhor seja realizada. Pai, não deixe que a nossa mente vague pelo passado, procurando acusação, fantasias e pecado, mas que a nossa mente encontre refúgio, graça, misericórdia, provisão, proteção, amor, paz, nos grandes feitos do Senhor, como um memorial de quem o Senhor é. Nos ajuda, Senhor, a usarmos a nossa mente de forma correta. Que sejamos nesta noite, pelo Teu Santo Espírito, impactados pelas maravilhas que o Senhor realizou e pelo Teu nome, que é altíssimo. Em Cristo Jesus, assim oramos. Amém.